O dublado 600 bits, como prefeito, qual seria a tua proposta para incentivar / viabilizar dignidade e legitimidade para as pessoas que ocupam os imóveis em situação precária? Existem dados oficiais dessas ocupações e de imóveis abandonados? Como ficariam os proprietários destes imóveis? Legal falar disso. Podemos falar disso um pouquinho? Você pode falar o que você quiser, o tempo é O teu. tempo é seu, se você que tem o Não, limite é que eu tô enrolado, senão eu perco casamento, tô fudido e tal. Tem alguns compromissos. Pra você ser candidato, você precisa fazer alguns compromissos em casa. De horário, com minha companheira, com as crianças. Então, esse pra mim é sagrado. Agora, mas mesmo assim eu vou dar uma... Quero falar disso aí. Porque, Não. Mas, não, porque é o seguinte, bicho. Tem uma puta de uma má compreensão e um preconceito do que é a luta do movimento sem teto, né? Invasor, vai invadir casa. Assim, o que são as ocupações, né? Às vezes a pessoa pensa, primeiro, quem que é o sem-teto? Quem que é o cara que às vezes ocupa um prédio que estava abandonado, um terreno que estava abandonado? O sem-teto na cabeça de quem está vendo de fora e quem está, às vezes, alimentado de um preconceito ou de um desconhecimento. Às vezes não é nem um preconceito, o cara não conhece, né? É um vândalo, é um vagabundo, é um terrorista, é um cara que não quer trabalhar, é um cara que quer ganhar a vida fácil. Nem passa pela cabeça das pessoas que o sem-teto pode ser a diarista que trabalha na casa dele, o porteiro do prédio dele. Que é uma pessoa que simplesmente trabalha, mas não consegue ter uma casa a partir do seu trabalho. Isso é o que mais tem no Brasil. Nós temos, de acordo com o IBGE, mais ou menos 30 milhões de pessoas, que é o déficit habitacional no país. Tem um problema muito grande nisso. É muito grave, cara. É assim, não conseguir ter um teto. É gente que no final do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Essas são as pessoas que estão no movimento sem teto. Aí falar, tá bom, os caras podem precisar, mas não justifica invadir o que é dos outros. Beleza. Aí nós temos que entrar num ponto. Assim, o movimento, pelo menos o movimento que eu atuo, que eu defendo, o movimento nunca invadiu a casa de ninguém. Chegou só, sai daí e tal, vou botar mais não sei quem no teu quarto, botar 5 famílias aqui. Não é isso. Assim, o que o movimento faz? Ele mapeia imóveis que estão em situação ilegal, que estão abandonados. O que significa situação ilegal? Você tem uma lei no Brasil chamada Estatuto da Cidade. É de 2001, é uma lei federal. O Estatuto da Cidade diz o seguinte: se um imóvel está vazio, se ele está abandonado, a prefeitura tem que notificar. Botar lá pro proprietário e dizer, ó, bicho, você tem que fazer alguma coisa aqui tem um zoneamento, um plano diretor, porque existe a função social da propriedade, que está na Constituição, né? Ela respeita a propriedade privada, mas a propriedade tem que cumprir uma função. Beleza, tá aqui. Se depois de um ano, dá um ano pro cara ainda de bandeja, depois de um ano o cara não fizer nada, começa a ter IPTU progressivo, ele vai pagar mais imposto em cima daquilo. Se depois de 5 anos de IPTU progressivo ele não fizer nada, ou seja, 6 anos, aí o governo pode tomar aquilo pagando com o título da dívida, que chama desapropriação sanção. Essa é a lei. Isso não é o estatuto do MTST, não é o que eu acho, é a lei. O que acontece? Hoje no Brasil tem 7 milhões e 700 mil famílias sem casa, que é os 30 milhões de pessoas, mais ou menos. E tem 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. Caralho, tudo isso? Só em São Paulo. Só em São Paulo? Não, isso é no Brasil. Mas tá. só no centro expandido de São Paulo tem 40 mil imóveis abandonados. Pra caralho. É muito. 40 mil famílias, ou muito. Sabe o número de famílias que moram na rua em São Paulo? 25 mil. Pessoas, quer dizer. 25 mil pessoas. Daria pra você tirar todo mundo da rua e ainda sobrava. Abandonado. Não é que é a casa da tua tia que botou pra alugar. Não é que é o imóvel que você deixou lá, que é teu, que tá no apartamento. Não, é abandonado. Que esse cara que não fez nada, que não... Só que, por que então que não foi executado o Estatuto da Cidade e esses imóveis não foram desapropriados? Porque a prefeitura, que é quem deveria notificar, nem notifica. Então nem começa a correr 1 ano, 5 anos. E por quê? Não notifica porque esses donos de imóveis, em geral, é quem paga a campanha eleitoral. Entendi. É empreiteira, é fundo Mas imobiliário. tá mesmo abandonado ou ele tá gerando especulação imobiliária? Não, o abandono é para gerar especulação imobiliária. O abandono é abandono, bicho. Passa no centro de São Paulo, Mas peraí, calma, na Estação da Luz, naquele entorno, e vê o que tem de prédio vazio abandonado. Mas se eu quiser deixar eu comprei um apartamento. E eu quero deixar ele valorizando e só quero vender. Aí eu não consigo vender e aí eu deixo ele valorizando. Aí vem alguém e tira o meu apartamento. Apartamento é uma coisa. Se você tem um apartamento... Ou uma casa. Se você tem ali um terreno, um prédio, e que você... Se ele tem uma finalidade residencial,
Você não precisa deixar alguém morando lá. Você pode deixar ela vazia, se é uma coisa que você quer fazer, beleza. Agora, se você deixa ali um espaço abandonado, um prédio abandonado, um imóvel abandonado, o plano diretor das cidades determina que aquilo tem que ter um uso. Prédio inteiro. Um prédio inteiro abandonado, Entendi. que é o que mais tem no centro. Entendi. Que é esses que são as ocupações Inclusive, que a pessoa perguntou caiu ali. Pois é, um tempo atrás. Então, o que se faz? O que se deveria fazer com isso? Ele tinha que ser desapropriado e reformado e botar as pessoas para morar lá. Isso está na lei. Isso não se faz. Então o que o movimento social faz? Identifica isso e ocupa para reivindicar para Por que isso. o cara tem esse imóvel abandonado e não quer que ninguém faça nada com ele? Por quê? Aí é especulação imobiliária. O que esse cara faz? O que em geral ele faz? Por que ele ganha com isso deixando aquilo abandonado? Né? Pega ali a região da Luz que eu usei como exemplo, que é um monte de prédio abandonado, que você não consegue andar lá depois das 8 da noite, porque é um abandono geral. Né? É um lugar que se tornou inseguro em São Paulo, que ninguém quer estar. Né? Ali se especula que vai ter uma grande operação urbana que vai remodelar aquilo e que aquele prédio, aquele metro quadrado que hoje vale 1.000, vai passar a valer 10 mil. Então o cara deixa aquilo para esperar valorizar. Ali, naquele outro bairro que ele tem um terreno abandonado, vai chegar uma estação de metrô daqui a 3 anos. Então ele deixa abandonado, porque quando chegar a estação de metrô, ele vai poder vender aquele terreno que ele comprou por 10 milhões, ele vai poder vender por 100 milhões. Essa é a especulação imobiliária. É que, tipo... Só que isso, bicho... Parte de mim, eu entendo que é sacanagem você ter um espaço... Porra, aí você tem um monte de gente jogada na rua sem ter onde morar. Eu entendo. Eu entendo que é sacanagem, mas parte de mim fala, pô, o cara comprou a parada. Se o cara quiser especular, deixa ele especular, ele comprou o negócio. Então, é que é o seguinte, cara, aí é uma coisa assim, inclusive da Constituição, da lei que rege o país. Propriedade privada não é absoluta. Ela tem que servir não só a você, que comprou o que tem, ela tem que servir de algum modo, O Estado, ela tem que quando ter ele um uso social. desapropria, ele compra do cara? Compra, ele paga. Mas paga o valor do mercado vigente. Como ele chega A nesse valor? desapropriação normal Ah. é valor de mercado, a partir de peritagem. Vai um perito judicial, mede valor de mercado e paga. Entendi. A desapropriação sanção, que é essa que eu falei aqui, é título da dívida pública por valor venal, né? Então, E como que é título da dívida pública? Ele dá um título pro dá cara? um título, cara, não vai dar que dinheiro, vale dá um tanto. título e toma. E ele, se ele quiser, por valor venal. ele vende o título. Porque ela é uma sanção. Porque Aham. o cara descumpriu a lei Eu acho durante que se 6 você anos. tá comprando do cara, tá justo. Você respeitou o direito individual dele da propriedade. Agora, cara, mas assim, pensa uma coisa. Tudo bem. Até esquecendo a questão da função social e tal. Muitas dessas propriedades também, elas estão numa situação ilegal por outras razões. Elas nem pagam imposto. Ela deve mais imposto que o valor da terra. Entendi. Tem prédio que a dívida o valor lá é 30 milhões do prédio, ele deve 50 milhões de IPTU. E a prefeitura não executa. Então, assim, é o básico. Você paga o teu IPTU, ele paga o dele, eu pago o meu. Infelizmente, é caro pra caralho Tudo dessa mais, casa mas aqui. paga. Mas enfim, e o cara que tem não sei quantos prédios do fundo imobiliário que a sede é lá em Dubai, o filho da puta não paga. Assim, porra. Alguém tem que botar ordem nessa casa. Caralho, o Boulos ficou puto agora. Gostei. Gostei. Eu concordo, inclusive. Tá aí. Interessante. Nunca pensei que eu fosse concordar com esse tipo de coisa. Mas se tá na lei, foda-se. Vamos invadir junto então, porra. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da whatsapponline.com.br/flow, ok? Esse é o link para você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também documentários sobre situações reais que você pode viver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante, whatsapponline.com.br/flow.